Os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Esta é a lição número 4 da classe de jovens. Para esta aula, os anos sugeridos são 84, 306 e 322. Como se manter firme na doutrina? O que é doutrina? Nós falando sobre a questão da doutrina, vai sempre ter aquela pergunta clássica, né? Qual é a diferença entre doutrina e costume? Em rápidas palavras, doutrina é tudo aquilo que vem da palavra de Deus, todo ensinamento bíblico. A questão bíblica é doutrinária. E costume é aquilo que é colocado pelo homem, né? O homem cria. Então isso é a base. Outra coisa também, para fechar, é que a doutrina, ela é desde os tempos bíblicos e acontecerá em todos os lugares do mundo até a volta de Jesus. O costume não. O costume vai de lugar para lugar e ele também é passageiro. Um costume hoje pode não ser o mesmo de amanhã. A doutrina bíblica não. A doutrina, ela foi ontem, é hoje e sempre será a mesma coisa. Introdução. O objetivo é fazer você perceber que vale a pena ser fiel a Deus e a sua palavra em meio a uma geração inimiga. Nós vemos aqui 3 jovens, Isael, Misael e Azarias, ou Ananias, Misael e Azarias. Eu prefiro esses nomes. Por quê? Porque eu não gosto de chamar eles pelos outros nomes, que seria Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque esses nomes são babilônicos. Então eu prefiro chamá-los pelos nomes mesmo. Vemos aqui 3 jovens que tiveram uma grande questão pela frente. E aqui entra a questão doutrinária. Como é que eu sou quando ninguém está me olhando? Eu vou para um outro país? Como é que eu vou me portar lá? Eu vou estar dentro da doutrina que eu aprendi? Ou eu vou aproveitar que não tem ninguém me olhando, né? Meu pastor não está me olhando, o ministério não está me olhando, as irmãs de ciclo de geração não estão me olhando, não tem ninguém me olhando lá, então como é que eu vou me comportar lá? Isso aqui é muito importante porque muitas vezes as pessoas têm um comportamento na igreja. Por quê? Porque está acostumado com aquele comportamento, está meio que preso. Mas e quando ele está livre em outro país que não tem ninguém olhando, será que ele vai se manter firme naquilo que ele aprendeu ou ele vai mudar? E aqui vemos esses 3 jovens que se mantiveram firmes no ensinamento da palavra, no ensinamento firme sobre o nosso Deus. E aqui está a chave do negócio. Independente do lugar que você esteja, seja sempre a mesma pessoa, tenha sempre a mesma essência. Firmeza doutrinária, jovem sob pressão. Longe de casa, distante das referências familiares e religiosas, diante do triste quadro de deportação para a Babilônia, esses jovens hebreus foram testados de todas as formas, incluindo a crença, convicções e até mesmo o risco de perder a própria vida. Enfim, foram testados no que aprenderam a respeito de Deus e do seu povo. Será que estamos dispostos a morrer pela sã doutrina? Será que... Até porque o morrer pela sã doutrina, morrer pela palavra, morrer pelo evangelho, parece ser muito superficial, porque nós não corremos um risco aqui no Brasil. Nós somos livres para pregar o evangelho. Mas se porventura viesse uma lei, ou se nós estivéssemos em outro país, que é o caso deles, numa outra cultura, fôssemos levados presos, né, cativos, escravos, será que nós iríamos nos corromper ou nós iríamos nos manter firmes, ainda que viéssemos a morrer por isso? Ou você cede à pressão, ou você morre. Será que nós vamos ceder à pressão ou morreremos? Será que vamos colocar pé firme mesmo? Porque quando a gente sai do campo da teoria para a prática, a coisa é diferente. Albert Einstein dizia que a teoria é sempre assassinada, mais cedo ou mais tarde, pela prática. E é verdade, porque teoricamente nós somos os melhores cristãos do mundo. Nós falamos, somos enérgicos no nosso discurso, falamos firme, mas e na hora da prática? Como é que é?
Veja hoje, por exemplo, pastores e líderes se corrompendo por questões até muito a mais, a menos do que isso daqui. Ele não vai morrer, mas mesmo assim ele se corrompe. Então, e você, jovem? Como é o teu comportamento? Como é que você vai se portar se verdadeiramente você fosse levado escravo para um outro país? Será que você verdadeiramente iria ficar firme na presença do Senhor, ainda que você morresse por conta disso? Ou você ia, como diz o outro, né, dançar conforme a música? 3 jovens e uma sábia decisão. A decisão dos jovens de não se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor foi o ápice de uma vida pautada em boas e sábias decisões. Junto de Daniel, eles haviam resolvido não se contaminar com as iguarias do rei, contrariando assim o curso normal da vida em Babilônia, fazendo-os diferentes dos demais. Geralmente nós queremos sempre aquilo ser diferente, né? Mas eu sou diferente até quando? O que é o meu diferencial? Para eu tomar uma decisão, o que eu tenho? Quando vemos aqui esses jovens que tomaram uma decisão acertada, por que eles tomaram uma decisão acertada? Primeiro, porque eles tiveram um ensinamento correto, um ensinamento bíblico de fato. E o segundo ponto é que eles ficaram fiéis a este negócio, creram de fato na palavra. Porque muitas vezes vemos hoje pessoas que se dizem ser cristãs e tudo, às vezes até muitas vezes está na igreja, mas quando o negócio aperta, não, a Bíblia não é bem por aí, né? Não é tudo isso. Então nós devemos ter este cuidado, né? Quando acontece algo, né? Porque o curso da Babilônia lá tinha um curso normal da vida e eles poderiam morrer porque eles são diferentes. Será que de fato nós estamos nadando contra a correnteza? Estamos indo na contramão do mundo ou estamos dançando conforme a música? Será que estamos sendo levados por qualquer vento de doutrina? Qualquer pessoa que chega para nós, né, uma pessoa nova que é diferente, fala alguma coisa para nós contrária à palavra, será que nós aceitamos isso ou ficamos firmes? Não, isso aí não é de acordo, não. Isso aí está fora da palavra. Qual é o nosso procedimento? Então veja que aqui os jovens eles ficaram muito firmes, não se prostraram diante da estátua. Por quê? Porque eles sabiam que só existe um Deus. E hoje, será que nós não estamos nos curvando a outras questões? Não necessariamente de uma estátua propriamente dita, mas talvez pelos nossos líderes. Será que nós não estamos endeusando, né, os nossos líderes, nossos pastores, líderes em geral? Será que nós não estamos nos curvando diante de outras idolatrias? Será que de fato nós somos fiéis ao Senhor na prática? Ou será que nós somos muito bons no discurso, mas na hora da prática mesmo nós não somos tão bons assim? Firmeza doutrinária recompensada. A história dos jovens hebreus não é um relato só de pressão e testes à fé, mas também de confirmação da justiça de Deus em recompensar aos que o honram, especialmente em contextos que contrariam os seus princípios. Quando você, jovem, está numa situação que está todo mundo contra a palavra do Senhor e você se mantém firme na doutrina que você recebeu, o Senhor te recompensará. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas Ele vai te recompensar. E muitas vezes você está acontecendo algo na sua vida hoje que você está sendo recompensado por muitas coisas, você está alcançando muitas coisas e você nem sabe o porquê. Por quê? Porque outrora você passou por isso e talvez você nem se lembre mais que outrora você passou por uma situação de que as pessoas estavam fazendo, todo mundo estava fazendo errado, mas você se manteve firme e fez o certo. Você não se curvou, você continuou firme na doutrina bíblica. Porque imagina ser lançado numa fornalha de fogo ardente. O calor que faz no Brasil, por exemplo, bate 40 graus aí, a gente já está pedindo misericórdia, já está querendo mandar o sol embora. Tem alguns lugares como Cuiabá, por exemplo, né, chamado de Cuiabrasa, é quente, que é uma beleza. Rio de Janeiro também é quente, Ceará. O Brasil, de modo geral, o povo do Nordeste, né, de modo geral, é um lugar muito quente e nós já não aguentamos mais. Imagina uma fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Mas os meninos se mantiveram firmes. E qual foi a recompensa deles por se manterem firmes?
Eles não morreram naquela fornalha. Não saiu um arranhão, nem os fios de cabelos foram queimados. Por quê? Porque o Senhor estava presente. Por que o Senhor estava presente na fornalha de fogo ardente? Porque eles foram fiéis à doutrina do Senhor. No momento onde todo mundo estava contra os princípios de Deus, eles foram os únicos a favor dos princípios divinos. E o Senhor, por isso, os recompensou, mantendo-os vivos sem nenhum arranhão. Confrontando a falsa doutrina. A falsa doutrina. Com o engano como principal aliado, a falsa doutrina se manifesta de maneiras distintas e surpreendentes, que podem ser resumidas do seguinte modo: pela astúcia dos que a disseminam, somada à ingenuidade dos meninos na fé. 2 pontos aqui cruciais. Primeiro, que são as pessoas que têm astúcia, né? Eles semeiam a falsa doutrina de uma forma maliciosa, ou seja, eles sabem exatamente como manipular, eles sabem exatamente o que fazer, como falar, como se portar, mas na verdade estão disseminando uma falsa doutrina. E qual é o outro ponto? A ingenuidade das pessoas que são meninos na fé, não têm firmeza na fé, são levados por qualquer vento de doutrina, são pessoas que não têm firmeza na palavra, não conhecem a Bíblia de fato. Hoje vemos várias mensagens, por exemplo, de aplicativo de mensagens instantâneas, que qualquer coisa é motivo de dizer que isso é da parte do Senhor sem ser. Pessoas falam coisas que realmente não condiz com a palavra. E por que eles são levados por esse tipo de coisas? Devido ao fato de não lerem a palavra, não meditar, ou seja, são meninos na fé. Não acreditam, não é nem acreditar no ponto da palavra, né? É não conhecer a palavra mesmo, não se debruçar na palavra para ler e meditar na palavra do Senhor. Portanto, e por isso, não tendo conhecimento, o povo é destruído. Por quê? Porque falta conhecimento. Como meios de tropeços ao povo de Deus. Com meios, né, de tropeço ao povo de Deus, de maneira a tentar tornar normal a valorização dos interesses pessoais em detrimento aos interesses espirituais. O que é isso? A pessoa que dissemina a falsa doutrina para um grupo de pessoas, essas pessoas são levadas por interesses próprios, e a pessoa que dissemina a falsa doutrina também é levada por interesses próprios. O que ele faz? Ele dissemina a falsa doutrina para benefício próprio, talvez financeiro, por exemplo, o poder, ou as duas coisas. E a pessoa que está recebendo aquela falsa doutrina também por questões interesseiras, como por exemplo ter prosperidade. Então veja aqui, as duas partes são levadas por interesses próprios, em detrimento da questão espiritual, que de fato é o que vale. Pela propagação de dissensões e porfias, o que causa divisões. Quantas igrejas hoje não têm aí dissensões e brigas, né? Porfias. Então há divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então há uma grande divisão dentro da casa do Senhor, e isso não deve ser assim. Deus não atua onde o seu povo está dividido. Nós somos irmãos e irmãs em Cristo, portanto, nós devemos combater esse tipo de situação, né? Esse tipo de divisão dentro da casa do Senhor. A falsa doutrina e os seus males. Além de desonrar a Deus, a falsa doutrina traz confusão, divide a igreja em grupos e impede que haja disseminação da seiva vivificadora do verdadeiro Evangelho de Cristo, capaz de salvar o perdido e consolidar a sua igreja. Então, nós vemos, por exemplo, que a falsa doutrina ela acaba, né, ela destrói a vitalidade e a saúde espiritual da igreja. O que é isso? A falsa doutrina ela acaba com a vida da igreja. A igreja fica sem vida, sem vigor, sem força, né? Espiritualmente ela fica enfraquecida, até que fica enfraquecida por completo e não consegue se levantar. Por quê? Porque foi ali disseminada uma falsa doutrina. Essa falsa doutrina também vai trazer confusão, como eu já falei anteriormente. Vai deixar a igreja dividida. E aqui há um ponto interessante, que é capaz, como a igreja é
faz missões, a igreja que é a responsável pela propagação do evangelho, como ela está numa falsa doutrina, ela está enfraquecida, ela deixa de pregar a palavra e com isso as pessoas continuam perdidas, continuam sem aceitar a Cristo como Salvador. Então este é o grande mal da falsa doutrina. Por quê? Porque enfraquece a igreja no sentido tanto espiritual quanto também no social, porque há divisões, né? Então uma pessoa que está dividida uma com a outra, então ali não há um ambiente social, né? Há uma intriga, há porfias. E aqui é a questão espiritual que não leva aí o evangelho às nações. Confrontando a falsa doutrina. O aprofundamento dos conhecimentos bíblicos, a intensificação da vida de oração, a promoção de encontros saudáveis de ensinos da palavra e a ampla distribuição de literaturas com a verdadeira doutrina são meios eficazes de confronto à falsa doutrina. Afinal de contas, como confrontar a falsa doutrina? O que eu tenho que fazer para combater a falsa doutrina? Aqui temos alguns pontos, que é o aprofundamento no conhecimento bíblico. Você jovem, você precisa continuar lendo a palavra, meditando na palavra, praticando a palavra, porque assim como você está debruçado dentro da verdade que é a Bíblia Sagrada, quando alguém te trouxer uma mentira, você reconhecerá imediatamente que aquilo é uma mentira, que aquilo não vem da parte do Senhor. Viver uma vida de oração. Você precisa continuar orando ao Senhor, ainda que o Senhor não te responda, ou parece que não responda, ainda que pareça que o Senhor não esteja te ouvindo. Continue, persevera na oração, assim como Jó perseverou na oração, persevera. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, ainda que você esteja enfraquecido, continue orando ao Senhor, porque certamente o Senhor vai te dar aí uma resposta. E também procure encontros bíblicos saudáveis. Por que encontros bíblicos saudáveis? Porque tem muitos lugares que parece que estão ensinando a palavra, mas não estão. Muitas vezes estão colocando a palavra de uma forma completamente diferente, completamente errada. Então você precisa ter muito cuidado para onde que você está estudando a palavra. Procure também boas literaturas cristãs. É de bom tom que você não leia somente a palavra de Deus, mas leia também outras literaturas para assim ampliar o seu conhecimento, até mesmo através da história, né, da geografia bíblica. Isso vai fazer com que você tenha uma outra visão, um maior conhecimento das questões, porque assim muitas coisas que você não compreende, você compreenderá, porque a Bíblia é um livro cheio de figuras de linguagem, por exemplo, então muitas coisas você não compreende. Mas quando você lê uma outra literatura que vai te explicar o que aquilo significa, você verá que que a Bíblia está completamente correta, mas que você não teve um ensinamento correto daquela situação. Então nós devemos, sempre que possível, procurar outras literaturas, mas é importante o seguinte: nenhuma literatura, por mais que você leia, nenhuma leitura é mais importante do que a leitura da palavra de Deus. Hoje, por exemplo, nós vemos, né, muitas pessoas lendo sobre a palavra, mas não leem a palavra. Então não adianta, precisa ler a palavra. Vivendo a verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina procede de Deus e está de acordo com a piedade. Note que a natureza da verdadeira doutrina é divina, cujos frutos sempre são bons, santos e piedosos, e juntos capacitam o cristão a manter uma vida cristã firme e a refletir o caráter santo de Deus. A doutrina, ela parte da parte do Senhor. Então a doutrina vai sempre exaltar a Deus. Então vemos aqui que a doutrina ela está de acordo com a piedade. Nós devemos ser piedosos uns para com os outros, até mesmo para aqueles que não professam a mesma fé que a nossa. Nós devemos ser sempre piedosos. Temos, por exemplo, a questão de que compreender que a doutrina bíblica, a doutrina de Deus, ela sempre dará bons frutos. Bons frutos.
E nós devemos continuar vivendo uma vida de santificação. Nós devemos ser santos. A doutrina bíblica nos manda a santificação, a sermos piedosos, para que nós venhamos assim ter uma vida que reflete ao Senhor. 1 Coríntios 11:1, né? Sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então esta é a doutrina bíblica. Nós devemos ser parecidos com o Senhor. Nós devemos fazer o que Ele fazia e não fazer o que Ele não faria. Nós devemos sempre buscar a presença do Senhor, buscar a Deus na sua palavra e meditá-la de dia e de noite. Os benefícios da verdadeira doutrina. Uma igreja que vive a verdadeira doutrina se beneficia em todos os aspectos. O apóstolo Paulo mostra que a verdade da palavra de Deus ensina, repreende, corrige, instrui e capacita o crente a praticar boas obras, agradando e honrando a Deus. Aqui tudo que nós fazemos, nós devemos fazer o quê? Para agradar a Deus e para honrar a Deus. E não para agradar ao homem e honrar ao homem. Não, o nosso foco é o Senhor. Então a Bíblia ela faz o que? Ela nos ensina. Ela nos ensina o caminho do Senhor. Prossigamos em conhecer ao Senhor, como diz Oséias 6:3. Ela também nos repreende. Todas as vezes que você abrir a Bíblia, você vai ver que o Senhor estará te repreendendo por alguma coisa. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de confronto. Ela vai sempre nos confrontar. Por quê? Porque ela está nos repreendendo. Ela nos corrige. Ela nos instrui acerca daquilo que nós temos que fazer e nos capacita para fazer boas obras. Porque de nós mesmos é muito difícil fazer boas obras, né? Mas a partir do conhecimento da palavra do Senhor, nós vemos que verdadeiramente nós precisamos praticar boas obras para honrar ao Senhor, para agradar ao Senhor. Vivendo a verdadeira doutrina. Os falsos ensinos não são um desafio enfrentado somente pela igreja primitiva, mas a igreja da atualidade também os enfrenta. E como os apóstolos, a igreja e a liderança e a igreja devem se ocupar no combate a este mal, formando uma frente de incentivo para que a geração atual viva intensa e plenamente a verdadeira doutrina. Eu sei que talvez os grandes desafios dos jovens hoje, acerca da doutrina, é muito na questão dos usos e costumes. Haverá sempre essa barreira, né, dos usos e costumes. Porque hoje vemos jovens dedicados na obra do Senhor, mas que muitas vezes se perdem porque eles não têm um incentivo da sua liderança de viver verdadeiramente a doutrina bíblica. E por que viver a doutrina bíblica? Porque há um grande questionamento entre os jovens que é o seguinte: por que eu não posso fazer isso? Ou por que eu não posso fazer aquilo? E ninguém nunca dá uma explicação do porquê. Só dizem apenas: não pode fazer isso, não se deve fazer aquilo. Mas não explica o motivo, a razão, e por isso o jovem questiona. Então é necessário que a liderança, e você como professor da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, por exemplo, deve também incentivar aos jovens a questão da doutrina bíblica. O que é a doutrina bíblica? É aquela doutrina que nos leva à santificação ao Senhor, que nos dá uma orientação para agradar, fazer tudo para agradar a Deus, tudo para honrar a Deus. Não é que eu talvez não deva honrar o homem. Há alguns momentos que nós honramos ao homem, né, a liderança, né, os pastores, mas isso aqui não é o nosso foco. Nós não devemos honrar ao homem em detrimento de honrar a Deus. Deus em primeiro lugar. Agora também nós não devemos ficar endeusando líderes, pastores. Não é isso o ponto. O cristão ele não foi chamado para esse negócio. Muitas vezes até as pessoas usam erradamente o trecho de Saul, que não pode tocar no ungido do Senhor. Aqui existe uma outra questão. Por quê? Porque Saul não era pastor, ele era rei. E a questão de tocar em Saul ali significa dizer matar Saul. Então eu quero dizer o seguinte: quando um líder ou quando um pastor ele peca, ele é passivo também da questão de ter essa doutrina. Nós, quando vemos um pastor, nosso líder, cometendo um erro, nós devemos confrontá-lo com a palavra. Lembra de Natan? Natan confrontou a Davi. E Davi reconheceu o erro.
Então nós devemos, apesar que Davi também era rei, né? Davi também não era pastor, mas nós devemos ter conhecimento desse negócio. E quando a Bíblia diz também sobre, lá no livro de Salmos, que fala sobre a questão de não tocar nos ungidos do Senhor, também fala sobre, era Deus falando para a nação inimiga e não para dentro da casa do Senhor. O que eu quero dizer em rápidas palavras é o seguinte: o pastor, o líder, ele não é intocável. Se ele pecar, ele também precisa ser disciplinado, por exemplo, para deixar aqui claro. Por quê? Porque nós somos todos iguais, nós devemos viver a verdadeira doutrina. A doutrina bíblica, a doutrina do que a Bíblia nos ensina. Então os jovens hoje muitas vezes se perdem porque não têm o ensinamento da palavra, então acabam ficando rebeldes, acabam ficando desobedientes. Por quê? Porque as pessoas dizem para ele não fazer uma coisa, mas ninguém explica o porquê. Então você, como professor da Escola Bíblica Dominical, tenha cuidado, pegue os jovens, ensina eles a questão da doutrina bíblica, porque eles só têm a ganhar. Incentive eles a permanecer firme na presença do Senhor. Conclusão. Com isso vimos a necessidade de a igreja, por meio da verdade da verdadeira doutrina, confrontar a falsa, sempre com o objetivo de, à semelhança dos jovens hebreus, honrar a Deus acima de tudo. Não foi isso que os jovens fizeram? Eles honraram a Deus. Por quê? Porque não se contaminaram com o manjar do rei. Ou seja, eles se mantiveram firmes para quê? Para honrar a Deus. Eu vou honrar a Deus. Ainda que eu morra, eu não vou me curvar diante da sua estátua. Eu não vou te responder acerca desse negócio, seu rei. Então, nós devemos o quê? Em toda doutrina, nós devemos fazer o quê? Honrar a Deus. Exaltar a Deus. Este é o ponto da doutrina. E é por isso que os jovens é forte, porque ele tem o Espírito do Senhor dentro dele, e por essa fortaleza que é o Espírito do Senhor que está dentro dele, ele vai se manter firme na presença do Senhor para honrar a Deus. Ainda que até mesmo os pastores estejam contra a palavra, o jovem precisa se manter firme na palavra do Senhor. Hora da revisão. Número 1. A maior recompensa foi a garantia da presença do próprio Senhor com eles, desde o momento em que foram lançados na fornalha, do Daniel 3:25. Número 2. A falsa doutrina se caracteriza principalmente por contrariar e, em alguns casos, em negar os fundamentos da fé cristã. Número 3. O engano é o principal aliado da falsa doutrina. Número 4. Além de desonrar a Deus, a falsa doutrina traz confusão, divide a igreja em grupos e impede que haja a disseminação da seiva vivificadora do verdadeiro Evangelho de Cristo, 1 Timóteo 6, 3-5, capaz de salvar o perdido e consolidar a sua igreja. Número 5. O aprofundamento dos conhecimentos bíblicos, a intensificação da vida de oração, a promoção de encontros saudáveis de ensinos da palavra e a ampla distribuição de literaturas com a verdadeira doutrina são meios eficazes de confronto à falsa doutrina. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você seja um jovem que se mantenha firme na doutrina de Cristo. Você só tem a ganhar, porque certamente o Senhor, assim como fez com Ananias, Misael e Azarias, que se mantiveram firmes, também Daniel, que se mantiveram firmes, o Senhor também te honrará. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas como o Senhor é o leão da tribo de Judá, estava lá com ele e não permitiu que nada acontecesse a ele. Por quê? Porque ele foi firme na doutrina. Então, jovem, continue firme na doutrina, se mantenha firme, porque certamente o Senhor irá te recompensar com livramentos para a honra e glória do nome dele e para a alegria do seu coração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!